Meus irmãos do canal Oração Virtual, sejam muito bem-vindos. Estou aqui para partilhar mais um tema. Você, meu irmão e irmã do canal Oração Virtual, que Deus te abençoe desde já. Estamos no período da Quaresma. Partilhar mais um tema aqui com você. Eu estou aqui com um livro, o Vini Criato, o Vem Espírito Criador, do Raniero Cantalamessa. E estou aqui no tema sobre o carisma. O que é o carisma? E vamos direto ao ponto, né? Desde já eu agradeço por estar aqui no canal. Você, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que é o carisma? Dois elementos há que contribuem para definir o carisma. Primeiro, o carisma é o dom concedido para proveito comum. 1 Coríntios 12, 7. Em outras palavras, ele não se destina principal e ordinariamente à santificação da pessoa, mas ao serviço da comunidade. 1 Pedro 4,10. Segundo o carisma, é o dom concedido a alguém ou a alguns em particular, e não a todos do mesmo modo, o que distingue da graça santificante, das virtudes teologais e dos sacramentos, os quais, por seu lado, são comuns a todos. Em alguns carismas prevalece o aspecto do dom para o proveito comum, em outros prevalece o aspecto de ser dom particular. Nenhum desses dois elementos, no entanto, tomado em separado, explica todos os casos em que o termo carisma aparece no Novo Testamento. São Paulo chama carisma, por exemplo, ao matrimônio e à virgindade. 1 Coríntios 7,7. Não por serem dons concedidos principalmente para o serviço e a utilidade dos outros, são antes modos estáveis de viver a graça, vocação distinta, mas porque neste campo cada qual tem o próprio dom de Deus, uns de uma maneira e outros de outra. Só se tivermos presente essa dupla característica do carisma é que poderemos compreender a utilização do termo fazem os padres da igreja, os quais, ao enumerarem os carismas, colocam no mesmo plano a sabedoria, a profecia, o poder de expulsar demônio, a clarividência na interpretação das escrituras e a continência voluntária, ou seja, tanto os dons destinados ao proveito comum como os dons da santificação, quando estes são dados a alguém e não a todos da mesma maneira, compreende-se também por que razão a igreja fala hoje das várias formas de vida consagrada, como de carisma, cada uma delas. Na teologia escolástica, entende-se por carisma a graça grátis data, ou seja, o que é dada de graça, distinta da graça santificante, entendido como gratum faciens, que torna a pessoa agradável a Deus. No seu contexto originário, em distinção, tinha a sua importância. Não se pode, no entanto, alargar para além de certos limites, sob pena de se dar origem a inconvenientes graves. Com efeito, além de a graça santificante, e especialmente a graça santificante, ser concedida de maneira gratuita, dá-se o caso também de os próprios carismas, se forem utilizados como convém, tornarem a pessoa agradável a Deus, a contribuir para a santificação pessoal, sobretudo aqueles carismas em que prevalece a dimensão do dom particular. O que dizer dos talentos convirá dilatar o conceito de carisma, de modo a incluir nele também
os talentos naturais, segundo uma tendência presente atualmente em alguns autores. É certo que toda a vida vivida na fé é graça e não existe nela zonas religiosas ou zonas profanas. Nunca, porém, no Novo Testamento, o termo carisma indica uma capacidade humana elevada e transformada. Carisma é sempre uma manifestação do poder sobrenatural. Ambas as coisas são conferidas de modo bem distinto. O talento é conferido através do nascimento natural, o carisma através de uma ação livre e soberana de Deus, ligado ao batismo. Por isso é que os talentos são, com frequência, hereditários, ao passo que os carismas nunca o são. Eliminar todas as distinções entre talento e carisma significa eliminar a distinção entre natureza e graça. O carisma pode encontrar o seu suporte num dom e numa atitude natural, mas é uma coisa diferente dessa, escreve São Máximo Confessor. Meu irmão, minha irmã, o porquê, trazer esse tema agora, carisma, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da Quaresma. Por que trazer esse tema agora, Eu diria que foi muito aleatório, Mas eu quis trazer esse tema, carisma, diante dos apelos que o Senhor ele tem direcionado à humanidade, vamos dizer assim, direcionado à humanidade, os apelos que Deus tem direcionado à humanidade, seja através da sua igreja, seja através das mensagens marianas, de que o homem ele necessita, vamos dizer assim, ele é primordial para a sua existência, no tempo que nós estamos vivendo agora, um carisma na sua vida, tá entendendo? Um carisma na sua vida, um carisma de vivência, um carisma de pertença, vamos dizer assim, de vivência, de pertença, um carisma até mesmo de porto seguro, tá entendendo? Eu trago esse tema justamente nesse sentido, levando por esse lado, de que a humanidade, no tempo que nós estamos vivendo, diante de tantas coisas, diante de tantas situações, Deus ele se utiliza dos seus meios, seja da igreja, seja das mensagens marianas, seja dos acontecimentos espirituais que vêm acontecendo ao nosso redor. Que acontecimentos espirituais são esses? Eu poderia citar esses acontecimentos que a igreja oferece, seja uma via sacra, seja uma visitação, as comunidades saindo da sua sede e visitando famílias, visitando pessoas na sua casa, visitando enfermos, pessoas se reunindo para poder fazer uma solidariedade, para levar um alimento, para levar um conforto, um conforto, mesmo que seja ali um conforto mínimo, para uma determinada família. Isso eu tenho visto aqui na minha realidade. E talvez você, meu irmão, minha irmã, talvez não todos, talvez, vamos dizer assim, não 100%, mas pelo menos aí uns 70% de você, meu irmão, minha irmã, que é inscrito aqui no canal, tenha visto também isso aí nas suas comunidades. Olha os apelos que a gente vê espiritual nas celebrações, as celebrações que acontecem, seja com o Padre Marcelo, seja com o Padre Cristian, seja com o Frei Gilson, que é um dos mais doados aí com as suas lives, a comunidade também da Kelly Patrícia, a comunidade, como é o nome, a comunidade da Kelly Patrícia, não estou me lembrando o nome agora, da comunidade. Então, assim, esses são alguns acontecimentos espirituais que vêm acontecendo ao nosso redor, que vem acontecendo no dia a dia, que vem acontecendo aí nas madrugadas,
E é os apelos que Deus vem fazendo para que nós nos voltemos, para que nós procuremos esse porto seguro. E por isso eu quis trazer essa questão do carisma. É certo que eu coloquei aqui muito por cima, sem explanar, sem mergulhar muito, né, sem aprofundar muito no sentido da palavra, né, no sentido da palavra. Mas perceba aqueles e aquelas que vivem uma consagração, que vivem um carisma, né? Seja os que vivem o carisma franciscano, como o Frei Gilson, seja os que vivem o carisma vocacional consagrado, de uma vida consagrada, numa comunidade aqui na minha cidade. Quantas comunidades tem? Então, o apelo que Deus ele vem fazendo através desses meios, através desses acontecimentos, é esse: que nós tenhamos um porto seguro, que nós tenhamos um carisma na nossa vida, que nós tenhamos, né, um sustentáculo, vamos dizer assim, que nós tenhamos, né, um conforto, né? Eu diria não que você vai, né, aqueles que o fizerem isso seriam uma bênção diante de Deus, mas não que você vai corresponder ao apelo de Deus, ao apelo de Jesus, quando ele chamou os seus e diga: vinde, né, segui-me, deixai tudo e me seguir. Se tiver um ou outro que fizer isso, louvado seja Deus, para buscar esse porto seguro, para buscar essa presença diante de Deus, essa experiência diante de Deus. Então é nesse sentido que eu vim trazer a respeito de falando sobre esse carisma, para você, meu irmão, minha irmã, buscar. Talvez você diga assim: ai, Dinho, mas aqui na minha comunidade, né, eu moro afastado da cidade, eu moro no sertão, eu moro afastado, então aqui na minha comunidade não tem uma comunidade, não tem um Frei Gilson, não tem um Padre Cristo, não tem um Padre Marcelo. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, a gente tem as mídias sociais, a gente tem as tecnologias, no qual você se conecta ali e busca esse porto seguro, busca esse carisma para você vivenciar na tua vida, para você vivenciar no dia a dia. Então é basicamente isso que eu quis trazer, esse tema, para nesse tempo de quaresma você buscar esse porto seguro, você buscar essa intimidade, você buscar esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com Cristo, essa mudança, vamos dizer assim, no qual esse tempo de quaresma grita, esse tempo de quaresma ele ruge, né, como um leão, ele ruge, o tempo ruge, né? Uma passagem lá que diz que como que dor de esparto, o Senhor ele clama, a graça de Deus ela clama para que os seus filhos e filhas eles se voltem para Deus, eles busquem a conversão, eles busquem a mudança de vida, eles busquem esse carisma, né, esse porto seguro nas suas vidas. E aí eu repito, seja através de uma tecnologia, seja através da sua casa mesmo, você ali rezando o seu texto diariamente, buscando ali, né, conviver. Nós vamos ter aí a Semana Santa, então você buscar vivenciar cada momento que é apresentado para nós nesse período de Semana Santa, cada momento, seja a celebração do lava-pés, seja a celebração penitencial, seja a vigília do horto, ali vigiando ali 1 hora, ou até mais diante do Senhor. Procure aí na sua localidade, na sua igreja, onde tem esses momentos. Então assim, Deus ele está se utilizando dos acontecimentos que acontecem ao nosso redor para nos chamar, para nos dar esse porto seguro, para nós vivenciarmos esse carisma. E esse carisma aqui, como a palavra aqui do Raniero Cantalamessa bem o diz, né, é um dom dado por Deus. Peça esse dom, peça essa determinação na tua vida, na tua caminhada, uma mudança de vida, uma mudança de trajetória, entende? Às vezes a pessoa diz assim: ai, Dinho, mas quando é lançado, não dá mais para mudar a trajetória. Quando a vida da pessoa já foi lançada, né, como uma flecha, como um dispositivo que é lançado, não dá mais
mudar a trajetória. Meu irmão, não dá para nós. Não dá para nós, seres humanos, que nós somos limitados. Mas aqui o carisma, ele mesmo diz, é um dom de Deus. E o dom de Deus, Deus ele pode mudar essa trajetória. Deus ele pode pegar essa flecha e mudar o alvo. Aquele alvo que seria para o desprezo, que seria para a loucura, que seria para a perdição, que seria para uma situação errada, para uma situação errônea, uma vida de pecado, uma vida dissoluta, uma vida que não é legal, como lá o filho pródigo. Ou seja, dá para mudar. Nós não podemos, mas Deus ele pode pegar essa flecha, ainda antes de acertar o alvo. Deus ele pode pegar essa flecha e pode mudar o alvo, meu irmão, minha irmã. É essa a dinâmica que Deus quer para nós nesse tempo de quaresma, nesse convite que eu vos faço hoje, de você buscar esse porto seguro, como esse carisma, uma mudança de vida, uma mudança de trajetória, né? Eu fico imaginando aquela pedra que despenca de uma montanha, e aí você diz assim, mas aquela pedra, o rumo dela, o curso dela já está traçado. Não, meu irmão, o Senhor ele pode mudar a trajetória, o Senhor ele pode com o seu poder, com a sua mão. Imagine aquela pedra grande, por mais que seja a nossa dificuldade, por mais que seja os nossos problemas, o Senhor ele pode mudar sim a trajetória da nossa vida. Basta a gente confiar, basta a gente se entregar. Então faça isso. É esse o convite que eu trago hoje para você através dessa palavra, o carisma, o porto seguro que o Senhor lhe quer colocar na minha vida, na tua vida. E aí os acontecimentos que acontecem ao nosso redor estão aí para nos chamar, para poder você mudar de vida. Esses acontecimentos, tantas coisas boas que acontecem, né? Homens e mulheres que deixam de assistir programas que não levam a nada, programas que não trazem nenhum proveito para a nossa espiritualidade. Eu convido você a olhar para esses programas espirituais, como eu citei aqui, seja a comunidade é sede da Kelly Patrícia, seja as lives, né? As lives com o Frei Gilson, ou com as irmãs da Kelly Patrícia, né? Ou seja com o Padre Cristian, ou seja com o Padre Marcelo, ou seja com o Padre, né? Aquele outro padre, Senhor, Padre Manzotti, entende? Então assim, são situações espirituais, momentos espirituais que vão nos alimentar, que vão nos fortalecer nesse tempo de quaresma. Faça isso, busque isso, use as tecnologias que Deus colocou aí para a humanidade, que Deus deu o entendimento, que deu a sabedoria para essas pessoas criarem a tecnologia. Use a tecnologia a seu favor, aí na sua casa, no seu sertão, nesse lugar deserto onde você mora, mas tem internet, mas tem energia, seja através dos meios, se utilize dele para poder vivenciar. Então é isso, meu irmão e irmã, que eu quis trazer hoje para você, esse porto seguro que o Senhor ele nos dá, que o Senhor ele nos proporciona. Faça você a sua parte, meu irmão, minha irmã. Eu vou ficar intercedendo por você, eu vou ficar orando por você, pedindo aqui a todos os meus irmãos e irmãs aqui inscritos do canal Oração Virtual, para que você mergulhe nessa graça. Agradeço por demais por você estar aqui. Desejo a você tudo de bom, para você, para a sua família, nesse tempo de quaresma, muita paz, muita graça no teu coração. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Até a próxima, até o próximo conteúdo aí que eu vou trazer aí para você. Tá certo? Um abraço, que Deus te abençoe. Boa quaresma, boa Semana Santa. Um abraço, tudo de bom.